Você quer ser vista, mas quando alguém realmente olha para você, uma parte sua começa a procurar um jeito de desaparecer. E isso confunde, porque você não quer ser ignorada. Você quer que reconheçam o que tem para oferecer. Só que quando a atenção ela chega de verdade, parece que junto com ela vem outra coisa. A sensação de que agora podem avaliar você. Então pense numa cena simples. Você está numa conversa em grupo e decide falar uma coisa que realmente pensa. Nada absurdo. É só opinião sua dita com um pouco mais de firmeza. Aí todo mundo olha e pronto. Antes mesmo de alguém responder, você já começa a se corrigir. Mas também não é bem assim. Você ri e começa a diminuir o que acabou de dizer. Por alguns segundos você queria ser ouvida. Quando foi, começou a querer sair dali. E é aí que aparece a confusão. Você quer reconhecimento. O que assusta é perceber que quando alguém vê você de verdade, também pode ter uma opinião sobre aquilo que viu. Enquanto ninguém presta tanta atenção, você se sente mais livre para se expressar. Mas quando percebe que alguém realmente ouviu, sua cabeça começa a perguntar: será que eu falei demais? E aí você recua. Não porque mudou de ideia. Muitas vezes você só quer diminuir o risco de ser julgada. E esse jeito de reagir pode ter começado cedo. Quando você era pequena, podia fazer alguma coisa com entusiasmo e chamar um adulto. Olha o que eu fiz, você dizia. Só que em vez da reação que esperava, vinha uma correção ou uma brincadeira que fazia você se sentir boba por ter mostrado tanto entusiasmo. Então você aprendia a mostrar menos. Não porque tivesse deixado de querer atenção, mas porque chamar atenção começou a parecer arriscado. E isso pode continuar hoje de um jeito bem discreto. Você quer ocupar espaço, mas assim que percebe que realmente ocupou, começa a diminuir. As pessoas começam a conhecer uma versão sua que está sempre um pouco reduzida. Não porque seja falsa, mas porque você corta uma parte antes de mostrar. Aí depois pode surgir aquela sensação: ninguém me vê de verdade. Só que olha a armadilha. Você queria ser reconhecida. Mas quando a atenção chegou, ficou com medo e diminuiu justamente aquilo que gostaria que fosse valorizado. Então, pode acabar pensando que ainda precisa fazer mais para finalmente ser reconhecida. Só que o problema nem sempre é fazer mais. Às vezes, o difícil é deixar o que você já fez permanecer visível, sem correr para justificar ou até mesmo diminuir. E tem outro efeito que quase ninguém percebe. Quando você recua, muitas vezes, as pessoas começam a acreditar que aquele espaço realmente não interessa tanto a você. Elas não veem todo o medo que aconteceu por dentro. Elas só veem que você falou e depois voltou atrás. Então, às vezes, você sente que ninguém dá espaço, quando parte desse espaço até apareceu, mas ficou difícil permanecer nele. E isso não significa colocar a responsabilidade toda em você. Significa perceber que, para ser reconhecida, não basta aparecer por alguns segundos. Em alguns momentos, você também precisa suportar o desconforto de continuar visível depois disso. E isso ajuda a entender por que até um elogio pode dar desconforto. Você escuta, você foi muito bem, mas a sua cabeça completa: agora eu tenho que conseguir fazer isso de novo. E pronto. O que poderia ser só um reconhecimento vira expectativa. Não porque você não goste de elogio, você gosta. O que pesa é sentir que depois de ser vista de um jeito bom, agora precisa sustentar aquela imagem. Só que tem uma coisa que pode aliviar um pouco essa pressão. Ser reconhecida por uma coisa não obriga você a repetir aquilo para sempre. Se você falou bem, isso não vira um contrato dizendo que amanhã precisa falar do mesmo jeito. Se alguém gostou do que você fez, você não precisa transformar aquele elogio numa meta que agora precisa sustentar. Porque quando você entende reconhecimento como obrigação, qualquer atenção boa já vem com peso. Mas reconhecimento pode ser só reconhecimento. Alguém viu uma coisa boa em você naquele momento e é só isso. Você continua podendo errar, mudar de ideia e ter dias em que não vai conseguir entregar a mesma coisa. E é essa liberdade que falta quando você sente que precisa controlar tanto a imagem que passa. Você não precisa congelar uma versão sua só porque alguém gostou dela. Só que existe uma diferença importante aqui. Você pode gostar sim de ser vista. O que assusta é perder o controle sobre como será vista. Quando é você quem escolhe o que mostrar, ainda sente algum controle. O difícil é quando alguém percebe você antes que dê tempo de ajustar a imagem. Aí não tem como preparar tudo. Você precisa simplesmente permanecer ali. E isso é difícil quando a sua cabeça aprendeu que ser vista pode virar julgamento muito rápido. Então repara no que acontece naquele momento da conversa. Antes de todo mundo olhar, você estava conectada com o que queria dizer. Depois que olham, sua atenção muda de lugar. Em vez de continuar na sua ideia, você começa a perceber o rosto de quem está ouvindo. E é aí que a reação do outro começa a ganhar peso demais. Se alguém fica em silêncio ou muda a expressão, você pode usar aquilo para decidir se falou demais. Só que nem toda reação é sobre você. Mesmo assim, quando ser vista parece avaliação, qualquer mudança acaba virando um sinal. E aí fica difícil ser espontânea, porque você não está só conversando. Ao mesmo tempo, você está tentando descobrir se ainda está tudo bem entre você e quem está olhando.
E isso cansa, porque você deixa de confiar no que pensou e começa a procurar confirmação do lado de fora. Aí, uma discordância simples pode parecer rejeição. E quando isso acontece, sua primeira reação pode ser voltar atrás rápido demais. Não porque outra pessoa tenha desrespeitado você, mas porque você queria ter certeza de que ainda estava segura naquela conversa. Por isso, a aprovação pode começar a parecer segurança. E esse é um ponto delicado, porque a aprovação, ela muda. Uma pessoa pode concordar com você e outra não. E se você precisar da mesma reação de todo mundo para continuar segura do que pensa, vai acabar se ajustando o tempo inteiro. Então, o objetivo não é parar de se importar com o que os outros pensam. Isso nem seria realista. O ponto é não deixar a reação dos outros decidir sozinha quanto de você pode aparecer. Porque quando isso acontece, você entra num ciclo estranho. Você fala, percebe uma reação e se corrige. Depois você dá conversa pensando no que deveria ter sido diferente. E no fim, nem sabe mais se realmente mudou de ideia ou se ficou assustada porque foi percebida. É por isso que esse padrão pode passar despercebido. Você pode ser comunicativa, participar bastante e até parecer segura. O problema não é entrar, é o que acontece depois que você entra e percebe que foi notada. Aí você começa a se ajustar, suaviza o que diz ou tenta parecer menos certa de que realmente está. E de novo, não porque tenha mudado de opinião. Você só quer recuperar a sensação de segurança. Só que existe um preço nisso. Quanto mais você se corrige para aliviar o desconforto, menos oportunidade tem de descobrir que poderia ter permanecido ali, sem que nada ruim acontecesse. E aí o medo nunca é testado de verdade. Você sempre sai antes. Isso mantém a sensação de que recuar foi o que protegeu você. Só que recuar pode nem ter sido o que protegeu, porque ninguém precisava atacar a sua opinião. Alguém podia simplesmente discordar. E discordância não é a mesma coisa que rejeição. Ser vista de verdade inclui essa parte. Alguém pode entender você e ainda assim pensar diferente. Isso não apaga o que você pensa. Só mostra que aparecer não vem com controle sobre a resposta. E é justamente essa parte que assusta. Não aparecer, mas permanecer depois de aparecer, sem correr para consertar a impressão que acha que causou. Então, da próxima vez que você falar alguma coisa e sentir vontade de diminuir imediatamente, faça uma pergunta. Eu mudei de ideia ou fiquei com medo de ser julgada? Só isso. Porque as duas coisas podem parecer iguais no começo. Mas se você ainda concorda com o que disse, não corrija só para aliviar o desconforto. Deixe a frase ali. Você não precisa explicar mais, nem convencer ninguém. Só precisa perceber que o desconforto não exige uma correção automática. No começo, isso pode parecer estranho, porque você está acostumado a fazer alguma coisa assim que sente que a atenção chegou. Só que quando você não corre para se diminuir, começa a aprender uma coisa nova. Ser vista não significa automaticamente estar errada. A reação do outro pode ser diferente do que você esperava. Ainda assim, ela não precisa decidir se você deveria ter aparecido ou não. Então, se esse vídeo fez você perceber que pede espaço, mas recua assim que sente que realmente foi vista, se inscreva aqui no canal. Eu sou Andressa Macena, e esse é um espaço para quem está aprendendo a ocupar o próprio lugar sem precisar desaparecer quando alguém olha.